Temos, neste mesmo dia da inauguração do ano judiciário 2026, também o, interviu o bastonário dos advogados que, portanto, defende a reavaliação das penas de abuso sexual. O país precisa de um programa especial conjunto para reavaliar as penas aplicadas e o tratamento dado às vítimas de abuso sexual, defende o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, José Luís Domingos. Aqui eu coloco a seguinte preocupação, Kanza. Eh, o bastonário fala das penas de abuso sexual e se refere mais ao tratamento que se dá às pessoas que sofrem destes abusos. O último episódio que tivemos da jovem, não é, que foi maltratada, que foi violentada brutalmente, ela é que ficou em nada. E os senhores que praticaram, embora foram pegos, hoje nem se sabe onde é que eles estão. Apresentaram duas pessoas que nem pareciam ser os, digamos, os que praticaram o tal facto. Eh, o que é que achas deste posicionamento, deste apelo do bastonário dos advogados? O tratamento das pessoas que são abusadas sexualmente e as penas a serem aplicadas aos praticantes, aos infratores, aos criminosos. Álvaro, é o seguinte, eu vou dividir este momento em três partes. A primeira parte, na informação que eu tenho, as informações que eu tenho, até aqui, a maior parte das pessoas que estão a praticar esse ato de abuso sexual são estrangeiros. Na maior parte deles são estrangeiros. E aí é que eu faço a seguinte questão. Estes estrangeiros, quando entram em Angola, entram por que via? E qual é o real objetivo deles para a sua entrada aqui em Angola? E quando estas pessoas são pegas, ou são, são pegas, qual é o devido tratamento que lhe é dado? Porque essas pessoas, quando são pegos ou infraccionados, em pouco tempo, depois de entrar na cadeia, em pouco tempo eles saem. Eles não demoram lá nas cadeias. Porque muitos desses estrangeiros estão em cooperação com muita gente alta do nosso país. E as suas penas, infelizmente, não são pesadas. Tanto eles entram hoje, daqui a 2 semanas eles saem. O segundo elemento que eu quero colocar é o seguinte. Tem a ver muito também com a nossa questão cultural. Nós, como sempre se defende, nós somos povos bantus. Nós temos um ministro, ou Ministério da Cultura, que infelizmente eu acho que ela está muito mais ligada com a questão de músicas. Portanto, o Ministério da Cultura não olha muito para a questão daquilo que se chama nossa decência. E quando esses valores se perdem, nós vamos ter um país na situação em que está. Hoje, em Angola, sobretudo aqui em Luanda, as pessoas vestem de qualquer jeito. Porque nós não podemos simplesmente começar a atacar os efeitos. Nós temos que começar também a atacar as causas. Porque uma das leis mais perfeitas do universo chama-se a lei da causa e do efeito. O que essa lei diz? Que o efeito nunca será maior a causa. O que quer dizer, a forma como as nossas irmãs, a indumentária que elas usam no nosso país, isso de certa forma tem influenciado negativamente para esse tipo de atos que nós temos vindo a observar, sobretudo nesses últimos anos. Você vê como é que as crianças andam em Angola, não é? Porque o terceiro fator aqui está ligado também à fome, à crise. As pessoas em Angola
têm problemas de ter pelo menos um pão na mesa. E essa expressão de que abuso sexual, eu acho que tem que ser muito bem estudada e melhorada, porque muitas dessas pessoas consentem o ato sexual por troca de comida ou por troca de dinheiro ou meios financeiros. Infelizmente, como a maior parte dessas pessoas são menor de idade, claro, não deixa de ser um abuso sexual, mas nós começarmos a ver a questão na sua generalidade. Primeiro, o Ministério da Cultura devia fazer um trabalho mais sério com a questão da decência. As nossas mulheres em Angola vestem-se mal. E isso não acontece só nas praias, até na via pública, nos supermercados, em todo lugar. Você vê as mulheres quase seminuas, andando nas estradas. Segundo elemento, tem a ver com a pobreza. As famílias estão muito pobres. E como se diz, com a fome você não consegue negociar. Qualquer proposta liciante que a pessoa quiser lhe fazer, é muito fácil que essa mulher ou essa menina aceite, ainda que ela fosse uma menor de idade. E isso, de certa forma, atrai os homens, portanto, ele está a ver algumas partes atraentes da mulher, pronto, acaba caindo nessa cilada e praticar esse tipo de ato. Agora, eu acho que aqui as leis deviam ser muito mais revistas para esse tipo de elementos que praticam esse tipo de coisas. Não é? A lei devia ser muito mais dura, mas eu acho que antes de se implementar a tal lei, é preciso se fazer um trabalho muito sério com o Ministério da Cultura. Devem trabalhar em conjunto. Deve existir também leis que vai proibir que se a mulher usar, por exemplo, uma mini saia, não é? Por exemplo, pode pagar uma multa. Deve existir também leis que quando uma mulher está seminua na estrada, não é? Pode ir na cadeia. Por que é que nós só queremos atacar as causas e não queremos atacar não queremos atacar as causas e só queremos atacar os efeitos? Porque se as pessoas ataviarem da melhor forma, eu acredito, para não dizer que vamos acabar com esse fenômeno, mas eu acho que vamos reduzir drasticamente. Por exemplo, você vai aqui na vizinha República Democrática do Congo, você não vai encontrar muito esse cenário, porque lá as pessoas respeitam sua cultura. Aqui nós vemos uma criança que vai à escola desde 15, 14 anos, já usa postiço, já usa batom, já usa make-up, já usa sei lá o quê. Então, tudo isso acaba sendo um instrumento para incentivar a pessoa que está do outro lado cair contra ti na sedução. Portanto, tem que existir uma lei. Eu queria mandar esse recado aos bastidores da ordem dos advogados. Dos advogados, obrigado. Queria mandar esse recado para eles, que devem também rever a questão das leis. As leis devem ser muito bem elaboradas, porque não adianta a gente implementar uma série de leis, mas no comportamento das pessoas é totalmente diferente do que se vive. Portanto, aqui, Kanza, dizes que o nosso Ministério da Cultura, a nossa sociedade não vela pela decência do cidadão. Portanto, principalmente as nossas meninas, o modo de que elas se indumentam, o modo de se vestir, muitas das vezes é provocatório, cria. Esta é uma causa que leva muitas das vezes a provocar a estes tipos de incidentes. O outro caso é que aqui falas é a questão da pobreza, não é? A pobreza extrema, por causa da falta de pão, muitas destas jovens mulheres, portanto, se concedem, mesmo com menor idade, são abusadas. A terceira, levantas aqui, é a questão dos estrangeiros. Os estrangeiros que fazem os abusos. Bom, este ponto é muito debatido, é sabido, mas aqui apela-se agora, segundo tu, que se aperte mais, se crie mais mecanismos de, digamos, não de filtrar, mas de sancionar até os estrangeiros que vêm fazer isso. Porque, Kanza, eu não sei se já estiveste em Dubai, não sei se já estiveste. Qual é outro país que eu posso exemplificar? Existem países onde eles não querem saber se és estrangeiro ou não. Se tu praticares um ato de género,
és pegue, mamas mesmo uma boa. Mesmo cá na Itália, tu não podes te meter com uma menor de idade. Por mais que essa menor de idade lhe seduzir, tu, adulto, deves fugir. Falaste aqui do exemplo de um país, falaste da República Democrática do Congo, se não me engano, mas é o mesmo que podemos ver na Namíbia. Vais na Zâmbia, as moças não se expõem tanto, os adolescentes não se expõem como as nossas adolescentes em Angola. Quanto a esse aspecto, por exemplo, da Zâmbia, Namíbia ou da Itália, que tu não podes, mesmo que a menor de idade te está a seduzir, tu, adulto, tens que fugir. O que é que tens a dizer em relação a Angola? Olha, com relação a isso, Álvaro, as sensibilidades não são iguais. Nós não somos iguais em todas as esferas. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento também, a moral de cada um é diferente com a dos outros. Nós temos que começar a ver aquilo que todo ser humano tem: o desejo da carne ou o desejo do corpo. Todo ser humano tem. Só que, quando eu, durante muito tempo, todas as vezes que eu saio à rua, estou a ser tentado, estou sendo tentado várias vezes, eu posso resistir na primeira, na segunda, mas se aquela não vou conseguir resistir na terceira, porque alguém está a se servir de instrumento para a minha queda. E logo, como a questão de moralidade e a questão da sensibilidade difere-se de cada pessoa, dependentemente das culturas de onde essa pessoa veio, dependentemente, por exemplo, do berço em que essa pessoa veio, nós temos que fazer aqui um estudo muito mais aprofundado. Por exemplo, nós aqui em África, sobretudo aqui em Angola, a questão, por exemplo, da prostituição e a questão, por exemplo, da poligamia, ela se assentou nas famílias. Por isso, a nossa cultura é um pouco diferente do Ocidente, porque o Ocidente já cresce com essa maturidade desde o berço até na sua vida cotidiana. Por exemplo, um europeu, um Ocidente, para ele assumir a segunda mulher é difícil, mas nós aqui, isso se tornou plural. E a gente vê como é que a liberdade excessiva por parte destas pessoas funciona. Você vai, por exemplo, nas noites, a partir de hoje, nós aqui em Angola, sexta-feira, até foi dado como Dia do Homem. Essas horas todo mundo está na estrada. Existem estradas em Angola, por exemplo, ruas ou bairros, que começam a tocar das 20 até amanhecida. Portanto, nós, independentemente de cada país ter a sua própria lei, citaste Dubai, citaste os outros países, muito bem. Nós aqui em Angola devíamos começar a atacar por esses elementos todos, porque como dizia o Nicolau Maquiavel, diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem tu és, não é? Tudo isso já começa a dizer, o meio social em que você está inserido também influencia negativo ou positivamente no seu comportamento. Por isso, nós não podemos apenas olhar pelas leis. A lei é importante, mas eu acho que a lei e a moral tem que estar acima da lei. Porque eu não mato, não é porque a lei me diz para não matar. A minha moral me diz para não matar. Como é que nós podemos resgatar a moral? Porque um tempo, disseste bem, nós somos de cultura banto, um tempo a decência em Angola se fazia sentir, se fazia notar. Mas hoje em dia a decência perdeu o seu peso no nosso país. Como fazer para recuperar esta decência no nosso país? O primeiro elemento tem que começar nas famílias. Primeiro, cada pai, cada mamã, ou os pais em geral, devem começar a conhecer primeiro qual é a posição de um pai. Será que nós estamos a ter pais maturos
Em Angola, nós estamos a ver crianças que estão a nascer com 15, 14 anos. O pai abandona os filhos, vai por ali e os filhos crescem por si mesmos. Portanto, quando há essa extrema pobreza nas famílias, em que ninguém assume nada, ninguém assume ninguém, meu Álvaro, você não espera ter bons resultados. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, desculpa, o Ministério da Cultura deve fazer um trabalho severo a esse tipo de situações. Esse trabalho tem que passar, por exemplo, nas mamães da OMA. As nossas mamães da OMA, infelizmente, muitas delas só atuam mais quando o membro da OMA é atacada. Se essa mulher não for membro da OMA, pronto, não merece a proteção que ela poderia merecer. Ou então, muitas vezes, elas fazem isso por algum interesse, não para um interesse comum. As palestras que elas realizam, às vezes é para algum interesse que é para essas mulheres entrarem na OMA. Não exatamente um trabalho de conceito social. Tanto aqui não há esse comprometimento severo. Por isso que eu reitero e digo mais uma vez, as leis podem existir, tudo bem, mas o trabalho do Ministério da Cultura deve se fazer sentir. E depois de se passar num processo de treinamento, de aconselhamento, depois é que se começa a tomar medidas. Por exemplo, se uma mulher for apanhada a andar seminua na estrada, deve merecer um castigo. Porque nós, se começarmos a atacar nas bases e as pessoas começarem a ser cultivadas, daí, claro, nós podemos fortalecer mais a lei, dizer, olha, quem for apanhado a violar uma menor de idade, a pena máxima será, por exemplo, 25 anos. Não é verdade? Aí, toda pessoa que amanhã, se quiser praticar uma ação dessa, ele vai pensar 2 ou 3 vezes para ele fazer um ato desse. E para outra, estas pessoas, muitas dessas pessoas têm patentes, são pai grande, vamos assim dizer. É acusado hoje, entra na cadeia hoje, amanhã faz o que puder fazer, já saiu. Portanto, mas ter patente grande dá garantias de que torna-se impune perante a lei? Em Angola, infelizmente, funciona assim. Em Angola, infelizmente, funciona assim. Não devia ter funcionado assim. Em Angola, quando você tem patentes grandes, meu irmão, você está coberto de muita coisa. Talvez você só padece se você não quiser colaborar. Se você não colaborar, se você não se humilhar, e se você se achar que é o mais, daí você padece. Mas se você colaborar, meu irmão, você passa tranquilamente. Infelizmente, esse é o cenário. E essas pessoas que praticam esse tipo de ações, por mim, não deviam simplesmente serem julgadas aqui. Podiam ser também julgadas nos tribunais internacionais. Porque ali eu acho que a coisa devia ser sentida com mais peso. Agora, aqui, os nossos tribunais, eu tenho muitas dúvidas. Eu vou só te pontualizar um assunto rapidamente antes de concluir. Eu não sei se você ouviu falar sobre os roubos que aconteceram na AGT. Sim. Ok? Alguma vez você já ouviu a sentença dessa gente? Ponto de interrogação. Eu acho que nós ouvimos muitas acusações em torno dos dinos e companhias, em torno dos copelipas. Onde é que eles estão? Eu tenho muitas dúvidas com o nosso sistema de justiça em Angola. Por isso, o trabalho deve começar nas bases. Cultivar e incentivar as pessoas a adotarem para as boas práticas familiares tradicionais. Daí, eu acredito que podemos evitar um monte de situações.